parceiro, é loucura a gente chegar e falar que Lamine Yamal é o nome da temporada 24-25 do futebol? Não sei, rapaziada. Eu passei de, no início da temporada, achar o Lamine Yamal muito bom jogador, uma revelação aí do Barcelona, o moleque aí que é considerado... Um moleque aí que tem muito talento, tem o poder do drible, é o novo Neymar, tem a característica muito parecida com o Neymar. Só que, cara, cada jogo dele, ele encanta todo mundo de uma forma brutal. Se liga que no último jogo, lá contra o Villarreal, que o Barcelona perdeu, mas ele vem trazendo uma jogadinha morta, no espaço curto ele me arranja esse drible aqui, dá uma canetinha aqui e faz o meu parceiro de merda, um jogador profissional aqui do Villarreal, parece um Zé Ninguém. Então ele tava passando ali de um moleque revelação pra ele assumir a própria característica dele. Tava sendo muito comparado aí com o novo Messi, novo Neymar, todas essas paradas, mas ele realmente tá virando o Lamine Yamal. Ele não tá sendo o novo tal, que às vezes nem desabrocha a ser um jogador absurdo. Ele tá virando isso, rapaziada. Ele tá conseguindo aqui, ó, ter uma característica muito forte no jogo dele, que é o drible, a arrancada, mas o cortar pro meio e chutar também tá sendo uma parada insana. Contra o Real Madrid ele fez, contra o Espanhol ele fez, contra o Villarreal ele fez. É o cara, é o Robin com cabelo, é o Robin que consegue descolorir os seus cabelinhos. Se a gente for ver aqui, ó, contra o Espanhol, foi essa pancada aqui que ele me acerta no ângulo e é um golaço insano. Vale ressaltar aqui que eu acho que o Barcelona tava perdendo esse jogo, foi o jogo aqui que deu o título do Campeonato Espanhol pro Barcelona e ele coloca o jogo no bolso. Ele pode estar fazendo uma partida mais ou menos, ele pode estar fazendo uma partida ruim, ele vai ter um lance absurdo, seja num drible ou em uma assistência surreal ou em um gol brutal. Esse é Lamine Yamal nessa temporada, e aí eu fico pensando, será que esse moleque que estreou com 15 anos do Barcelona, hoje tem 17, nunca faz 18? Eu não canso de falar que também o Lamine Yamal tem 17 anos, não se alista nunca no exército, não fica peladinha só pra aqui, ó, o sargento lá olhar suas bolinhas pra ver se você tem cachumba. Você nunca vai passar por isso não, meu parceiro Lamine Yamal. Tem que acontecer, paizão. Todo homem que é homem tem que passar por essa fase ali do alistamento. É uma parte meio constrangedora, mas o vídeo não é sobre alistamento de exército, é sobre Lamine Yamal. E aí fica aquilo, né, cara? Será que o moleque com 17 para 18 anos já ia conseguir colocar o seu nome no topo da lista para candidatos de bola de ouro? Cara, isso daqui é muito absurdo, rapaziada. Você ser menor de idade e ainda ser ovacionado por muitos para ser o melhor do mundo de um esporte como o futebol, que, cara, é coletivo e para você se sobressair individualmente é tão difícil. Meu Deus, cara, isso é muito insano. Aí eu peguei me pensando, cara, será que teria um cara tão jovem a ganhar uma bola de ouro? Pesquisei e queria saber, vocês sabem desse questionamento? Quem foi o jogador mais jovem a vencer uma bola de ouro? Eu sabia já que era o Ronaldo, mas não sabia de fato as idades. R9 que eles falam lá fora, aqui no Brasil a gente chama de R9, o fenômeno, aos 21 anos, 3 meses e 5 dias. Depois temos um trio aqui, né, na faixa de 22 anos, Michael Owen, Lionel Messi e George Best. Em quinto lugar aqui de mais novo, Oleg Brooking. Desconheço, tá? Desculpe meu pouco conhecimento aqui no futebol de Oleg Brooking. Aos 23 anos, 1 mês e 25 dias. Só que concordamos, rapaziada, que a margem de evolução de um moleque de 18, 19 para 21 no âmbito do futebol, cara, é muita coisa. Você tem ali 17, 18, 19, 20 e 21. Cara, são 4 anos atuando no futebol profissional. Se você não tiver lesão ou qualquer outro tipo que impacte definitivamente no seu desempenho no campo e bola, cara, 4 anos você tem uma margem de evolução gigantesca. A gente não pode negar isso daí. Tanto que se abre o debate para esse tipo de questionamento, rapaziada. Existe realmente algum jogador no mundo na atualidade jogando mais bola que Lamine Yamal? E aqui eu quero colocar de lado os números. Tira essa parada de números de gols, tira essa parada de número de assistências. O que consegue fazer naquele retângulo verde com uma bola que nem fala o Marcelo Beckler? Quem faz mais coisas do que Lamine Yamal? Lógico, você pode ter a sua ali predileção para um jogador, para um estilo que você goste mais, mas ele é muito diferente. É muito curioso como um moleque de 17 anos, poucos conseguem fazer um jogo ali de uma marcação eficiente que anule ele durante o jogo todo. Cara, ele se destaca demais sendo muito jovem. Tanto que a gente pode ver já o gabarito dele aqui, rapaziada. Olha o currículo do moleque com 17 anos. Já tem 2 La Liga, uma Copa do Rei, uma Supercopa da Espanha, uma Eurocopa. Mano, já tem título até oficial com a seleção.
3 tipos aqui, ó, de premiações individuais pra gente destacar. Cara, ele já tem 2 La Ligas. O papai Cris, na trajetória toda dele no Real Madrid, tem 2 La Ligas. O Lamine Yamal tem 17 anos, irmão. Isso daqui, cara, é assustador o que esse moleque aqui pode ter de peso no futebol. Se ele gabarita aí uma Copa do Mundo muito jovem, irmão, é papo desse moleque aqui ter uma pica gigantesca dentro do cenário do futebol. Vocês não estão ligados nisso. Aí aqui, ó, o empresário dele, Jorge Mendes, um dos maiores empresários aí do mundo do futebol, por muito tempo foi o empresário do Cristiano Ronaldo, ele mandou essa aspas aqui quando ele tava indo renovar aqui o contrato do Lamine Yamal. Tá tendo uma forte discussão que eu já vou mostrar pra vocês, mas ele mandou essa: Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo e vai ganhar a bola de ouro. Será que o meu parceirinho aqui, ele já sabe de alguma coisa? Será que Jorge Mendes já tem ali, ó, uma carta embaixo da manga para essa renovação de contrato de Lamine Yamal? Ele que foi hoje lá para Barcelona, rapaziada, jantou, almoçou, na verdade, aqui, né, com Juan Laporta, presidente do Barcelona, junto com Lamine Yamal, para discutir ali uma renovação de contrato. Esse foi aqui o momento, ó, onde o Lamine sai. Cadê aqui, ó, o momento onde Jorge Mendes sai e ele fala: Lamine vai ganhar a bola de ouro. Se liga só. Aqui saiu de um restaurante e tudo mais. Está de comer, calma. Acabaram de comer. Claro que vai renovar, claro que vai renovar. Se ele vai renovar o contrato. Nenhum problema, por favor. Está todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Feliz, No, está feliz, ¿no? está feliz, está feliz. Mira, si no puedo, no, tengo el avión ahí esperando, amigo mío. ¿Pero cuándo va a renovar? Va a renovar en breve. ¿Sí? Va a renovar en breve. Estate tranquilo, va, tranquilo. Jorge va a ser el mejor pagado de la plantilla. Este es el mejor jugador del mundo, va a ser Balón d'Or. É isso, é o melhor jogador do mundo e vai ser o bola de ouro, te asseguro. Cara, é uma frase aqui absurda, tá? Aqui é o momento, ó, onde eles saíram separadamente, né? Cada um foi pro seu carro. E o Lamine Yamal também sai ali do restaurante e tudo mais. Tá passando um cadeirante aqui que quase cai. Caralho, o cadeirante tá aí, do nada tropeçou o repórter. Puta que pariu, que aleatório, hein? Aí o Lamine já saiu, né? Saiu numa malinha, não pode falar muita coisa, não pode entregar muitas informações sobre o seu futuro. Aqui foi um almoço, né, com seu agente, seu empresário Jorge Mendes. E aí, rapaziada, teve isso daqui, tá? Já tá tendo uma forte especulação que ele vai assumir a camisa 10 na próxima temporada. Ansu Fatiada ali pode sair, tá pedindo pra ser emprestado. Só que eu me deparei com essa parada hoje. Cara, existia algum tipo de boato disso daqui sendo especulado? Foi isso que o Deco acabou respondendo hoje. Yamal fica. Tinha questionamento de que Yamal ia sair do Barça? Deco, diretor esportivo do Barcelona, falou sobre o interesse de PSG e Real Madrid na joia espanhola. Cara, é de hoje essa parada. 22 de maio de 2025. O ex-jogador deixou claro que a sua intenção é que Lamine fique e o garoto não quer nem escutar outras ofertas. Tá se inspirando aí o contrato de Lamine Yamal. É um contrato até extremamente defasado, com o salário dele sendo lá um dos menores do elenco principal do Barcelona hoje. E aí o Barça quer renovar, dar um aumento pro moleque e, consequentemente, colocar a multa lá na casa do cacete, né, rapaziada? Já isso daqui, ó, Deco sobre propostas por Lamine Yamal. PSG veio perguntar, Real Madrid não. Cara, pra mim não existe um mundo onde algum time consiga tirar hoje o Lamine Yamal do Barcelona. E aqui eles estão falando, o PSG já está de olho em Lamine Yamal nesse verão. O clube está supostamente pronto para lhe oferecer um bônus de assinatura de 500 milhões. 500 milhões no bolso para você meter a assinatura aqui no papel. Você tá maluco? O que não falta no PSG é grana, rapaziada. Na transição da temporada passada, o Barcelona ele já tinha recusado uma proposta de 250 milhões de euros do PSG pro Lamine Yamal. Ainda era esse Lamine Yamal aqui conquistando a Eurocopa. Convenhamos, hoje ele joga muito mais do que nessa época. Ofereceram 250 milhões de euros, 1,4 bilhões de reais, bem mais aqui do que ofereceram na época pelo Neymar, né? O Neymar, que é considerado até hoje a maior transferência do futebol, 222 milhões de euros. Podemos ver aqui que o Barcelona considera o Lamine invendável, intransferível, como eles estão falando aqui, né? Não sei nem se invendável existe. Barcelona nem chegou a considerar a oferta. Lamine Yamal é considerável intransferível.
Meu Deus, 250 milhões de euros. Bem mais, cara, do que ofereceram aqui pelo Neymar. É muito mais jovem também do que quando o Neymar foi pro PSG. Brutal, rapaziada. E isso daí já começa a repercutir nas próprias mídias lá da França, né? RMC Sports, que é um grande portal de notícia da França, já colocando aqui as aspas do Deco, ó. O PSG fez perguntas sobre Lamine Yamal. O Barça confirma a abordagem parisiense sobre Lamine. Eu acho que não existe um mundo onde qualquer outro clube consiga tirar Lamine Yamal do Barça. Tanto que o Barça aqui, ó, já tá recorrendo, já tá dando seus pulos para conseguir se segurar com um contrato extremamente bem fechado com Lamine, ó. O Barcelona quer finalizar a renovação de contrato de Lamine Yamal agora o mais rápido possível. O clube não quer correr o risco de outro grande clube fazer uma oferta astronômica, ou seja, dá sua assinatura aqui que eu te desembolso aqui 500 conto no teu bolso. Por isso está trabalhando para fechar o acordo antes da próxima segunda-feira. Então na próxima segunda-feira a gente já pode ter anúncio aí de uma extensão contratual do Lamine, que também vai passar a ganhar bem mais, tá, rapaziada? Hoje aqui, ó, quando o Lamine fechar esse acordo com essa direção do Barcelona, ele vai passar a ser o terceiro jogador com maior salário no elenco do Barcelona. Nada mais justo. Mas aqui a gente vê umas paradas absurdas, né? Ansu Fati, 14 milhões de euros anuais, acredito eu. Tem um Rafinha aqui que também, ó, tá renovando até 2028. Tem um salário aqui de 12, Pedri 13, cara, De Jong 23, Lewandowski 26. Chegou num outro momento ali do Barcelona, era onde o Barcelona colocava contratos absurdos nas mãos dos jogadores. Mas, cara, isso daqui, mano, o Ansu Fati, 14 milha? Ele era uma promessa absurda, tudo bem? Caraca, mano, é muita coisa, rapaziada. E eu lembro que o De Jong tá recebendo isso daqui porque o clube, na época ali da pandemia, não tava conseguindo manter as coisas. E aí fizeram um acordo e agora hoje tem um montante absurdo que o De Jong recebe logo de uma vez. Tem aqui, né, que eu mostrei pra você, o Rafinha tá estendendo o seu contrato com o Barcelona até 2028. Tem duas declarações aqui do Cole Palmer sobre o Lamine Yamal pra gente ver como esse cara é absurdo. Foi perguntado aqui pro Palmer e ele respondeu isso daqui, ó, é uma loucura, né? Eu acho que ele é o melhor do mundo. Dentre os próprios jogadores, rapaziada, dentre os jornalistas ali, onde a maioria pra bola de ouro são jornalistas europeus, cara, eu afirmo pra vocês que essa bola de ouro tá 1,5 palmo de Lamine Yamal. Pra ser honesto, eu acho aqui que ele é o melhor do mundo. Eu sinto que tudo que eles fazem passa por ele. E quando você assiste, é uma loucura. Eu amo assisti-lo. Essa declaração dele aqui eu achei resenha demais. Aqui o Palmer foi sincero. Temos que falar, o cara perguntou aqui pra ele, né? Temos que falar sobre Lamine Yamal. Quão difícil é fazer isso contra, você sabe, níveis de defensores como o da Inter de Milão aos 17 anos? A resposta aqui do Palmer: não sei, nunca fiz essa parada absurda aí com 17 anos. Aqui ele ainda falou que o Yamal era o melhor do mundo. É uma loucura, né? Acho que Yamal é o melhor jogador do mundo. Surreal, rapaziada. Com 17 anos, já tem um lobby absurdo pra esse moleque aqui ganhar a bola de ouro. A gente até foi entender um pouquinho melhor, rapaziada, como tá sendo essa história, essa trajetória do Lamine, pra ele chegar até esse momento absurdo de com 17, 18 anos, possivelmente ganhar uma bola de ouro. Bora ver esse vídeo aqui, ó, a história de Lamine Yamal, o gênio do futebol, aqui do canal Outset, ou Outset, desculpe o meu inglês, Esports. Bora conferir aqui, link oficial dos mano vai estar aqui na descrição. Que me ha apoyado y visca el Barça y la capital 304. Capital 304, a celebração secreta de um jogador que foi dita no palco mais importante da carreira dos futebolistas após a conquista de um prêmio almejado por todos os jovens. O código que ficou escrito nas chuteiras ao lado de 3 bandeiras de países diferentes, mesmo defendendo apenas uma seleção. Fotos com o Messi, o novo protagonista de um país e o principal nome de um dos maiores clubes do planeta, mas cara, isso daqui a gente tem que destacar. Essa foto aqui, eu tô pra falar pra vocês que é uma das fotos mais emblemáticas do mundo do futebol, cara. Como você consegue dar a sorte de pegar um Lionel Messi, que aqui era aquele Lionel Messi, cabelinho lambido, super jovem, devia ter 20, 19, 22 anos. Acho que quando ele ganha a bola de ouro, ele já não tinha esse cabelinho. Cara, você pega um cara que era muito promissor, mano, vamos colocar ali um bebê aleatório pra você dar banho, e depois esse moleque se torna também muito promissor do mesmo clube.
Irmão, isso daqui é o destino sendo escrito. Se você não acredita em destino, desculpa, depois dessa aqui, você não tem argumentos pra me refutar. Não tem argumentos pra colocar nos comentários e me refutar. Quase impedido de ser tudo isso pela pandemia. Sair da fábrica de jogadores mais insana do planeta, a La Masia, mas ter origens de outros países que geram até um risco de vida para os seus familiares. Olha, a polícia da Espanha prendeu hoje 4 suspeitos de esfaquear o pai do jogador Lamine Yamal. Caralho, eu nem lembrava disso. Teve essa parada aí. Não sei nem se o pai do Yamal foi de base mesmo. Tá ligado? Eu lembro desse episódio aí. É a misteriosa história da maior joia do futebol. A história que vai revolucionar uma região espanhola cercada por preconceitos e brigas e que promete seguir o passo daqueles que o inspiram. Essa é a história de Lamine Yamal. E esse vídeo está sendo patrocinado pela SofaScore, então baixe o aplicativo de graça pelo código QR que está na tela para ver as estatísticas e apoiar a Outset. Yamal é o jogador mais novo a fazer praticamente tudo o que era possível por um clube. Ao surpreender todo mundo, ele subiu para o time principal muito novo e a situação era tão grave que, enquanto ele disputava os jogos da principal liga do país, precisava ir dormir cedo para poder acordar para a escola no outro dia de manhã. Yamal foi lapidado no Barcelona e hoje em dia se tornou uma das maiores promessas do mundo, e não é à toa que seu valor de mercado já é o 5º maior do planeta, mesmo sendo tão novo. Isso daqui, ó, foi antes dessa temporada absurda que ele fez. Na verdade, não tão antes, né? Porque essa foto aqui é quando é o 4-0 do Barcelona no Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Aqui, cara, eu ouso falar que depois dessa temporada que ele fez, se ele se consagrar ainda melhor do mundo, é papo do Yamal ser sim o jogador mais valioso do mercado hoje do futebol. Mais valioso que Vini, Haaland, Bellingham e Mbappé. É o mais jovem e tem um potencial absurdo, rapaziada. Não tem como ele ficar pra trás desses caras aqui. Obviamente, nem tudo começou daí. De Tanger, uma cidade marroquina, até a Espanha. Cruzando todo o Mediterrâneo, uma senhora de 40 anos de idade levou suas malas e o restante do dinheiro que ela tinha juntado, que eram o suficiente para a passagem de avião e para o transporte até chegar na cidade catalã, em busca da oportunidade de ter uma vida melhor. Trabalhando em acampamentos e em casas de repouso, essa senhorita foi levando um filho por cada vez de Marrocos até a Espanha depois de se estabelecer em Rocafonda, que era um dos bairros mais perigosos de Barcelona. Abdul foi o primeiro a chegar e logo depois uma criança chamada Mounir Nasraoui se juntou à família, que tinham 9 crianças na mesma casa. Depois de crescer e conhecer uma garota que morava no mesmo bairro, o já senhor Mounir e a senhora Sheila Ebana decidiram morar sozinhos e logo depois de alguns meses eles viram que a situação financeira da família era bem complicada. Obviamente que sem dinheiro a primeira opção era pedir por ajuda e foi exatamente o que eles fizeram. Os dois receberam a ajuda de 2 amigos que mandaram dinheiro para que eles não passassem necessidades, Lamine e Yamal. Como um gesto de gratidão, eles prometeram que se um dia tivessem um filho, eles dariam o nome desses amigos para ele, e foi exatamente o que fizeram em 2007, quando Lamine Yamal, a maior promessa do futebol, nasceu. Caralho! Nossa, mano, eu nunca tinha visto essa história. Muito foda, parça. Com alguns meses de idade, a família do Yamal ganhou uma rifa bem específica e especial, onde eles poderiam viajar para a capital de Barcelona para tirar fotos com um jogador bem específico. Ah, não, nem fudendo. Estão explicando a foto que eu acabei de falar. Foi isso a história, então, da foto? Uma rifa. A equipe do Barcelona anuncia uma rifa para tirar fotos com alguém do time principal. A pessoa vencedora precisará viajar para a capital de Barcelona. Ah, nem fuder. Mano, é muito destino. Não, é papo, rapaziada. Esse moleque vai ser o maior jogador da história. Acho que só depois do Pelé. Já tá destinado, cara. Tá muito traçado a linha da história de... Caralho, Lamine Yamal vai ser uma pica do caralho. Poderiam viajar para a capital de Barcelona para tirar fotos com um jogador bem específico. Que isso, cara? Nascido em uma banheira azul, e o jogador que saiu de trás das cortinas era ninguém além de Lionel Messi. Ah, nem fudendo, mano. Não, papo reto, nem fudendo, cara. Olha a história disso, mano. Aqui, ele bebezinho aqui, ele já ia falar uma besteira. Ele já ia falar que ele poderia morrer, porque, mano, ele já tinha zerado a vida. Tá ligado? Ele já teria uma foto muito insana pra mostrar pra todo mundo. Só que ele conseguiu ainda ser muito mais foda, porque ele virou um jogador sinistro. Irmão! Cara, Lamine Yamal, sou fã, rapaziada, sou fã. Não sabia como segurar um bebê e não sabia direito o que fazer, mas as fotos ficaram tão boas que seu pai acabou postando elas uns 17 anos depois, com a legenda de 2 lendas em uma foto. E todo mundo teve uma ideia errada da situação. Como o pai não aparecia, teve gente acreditando até que o Yamal era filho do Messi, mas não foi bem assim. A situação era...
ser abençoado pelo deus do futebol, principalmente O Yamalzinho olhando pro Messi, que porque em 2007 era impossível saber tudo que o Messi se tornaria no futuro. Não, mas se o Messi, se fosse filho do Messi, irmão, a mulher levou o filho pra tirar uma foto, ele já engravidou. Não, mas o Yamal já ia ter nascido, então ele não ia poder ter engravidado ela quando ela levou o Yamal. Então ele teria que ter ido lá em Marrocos, engravidado uma mina, voltado pra La Masia. Caralho, Messi ia ser o bichão mesmo, hein? 3 anos depois do nascimento do garoto, logo depois de cumprir a promessa do nome, os pais do Yamal se separaram. E mesmo que tenham continuado cuidando do garoto por praticamente toda a vida, os dois se dividiram e isso quase acabou com a carreira do garoto. Seu pai amava futebol e inclusive tentou seguir carreira no esporte desde que era novo, e ele tinha potencial. O problema é que ele precisou trabalhar desde muito novo para poder ajudar a sua família e cuidar dos problemas da casa, o que afastou o homem do seu sonho de virar jogador. Enquanto isso, sua mãe, que trabalhava no McDonald's na época, pediu transferência para outra cidade e fez o Yamal se dividir entre os dois por causa disso. O lado bom é que essa coincidência fez Lamine acabar sendo inscrito na base de um time chamado La Torreta, e dali a sua carreira no futebol tinha começado. Aos 4 anos, Yamal tinha um treino pronto e preparado. Ele levava a bola para a escola e tomava xingo dos professores diariamente por causa disso. No intervalo, ele jogava sempre que podia com as outras crianças, e no bairro do seu pai, chamado Rocafonda, as coisas eram bem diferentes. O monte de esterco multicultural, como o bairro era chamado, era uma mesclagem de outras pessoas que vieram de fora do país, e mais precisamente, de africanos, imigrantes, sul-americanos e o povo de Maghreb, que precisaram mudar de vida por causa das más condições que eles tinham. Por causa de Caralho, mano, olha como é chamado, na verdade, ainda a cidade. Esse daí é um movimento que a gente vê, mano, na Europa toda, Inglaterra, que a gente vê de muçulmano. Mano, é loucura, cara, os imigrantes estão tomando conta da Europa. E isso daí se reflete muito no futebol, né, rapaziada? A gente vê uma França aí, cara, que é, acredito eu, falando aqui aleatoriamente, acredito eu que é o país que mais sofra com essa parada aí de imigração, sofra no sentido de ter mais imigrantes. Cara, a gente vê resultando na parte futebolística de uma forma surreal. A seleção francesa é uma potência absurda. Isso daí abre outros campos, né? Outras culturas. Tem muita gente que não chega com condição e aí acaba partindo para o mundo do crime. É muito âmbito essa parada aí de imigrante e chegando numa nova cultura. Mas, pô, os caras denominarem aí a cidade como esterco, amontoado de esterco, é de fuder, né, mano? Disso e de vários outros fatores, o bairro se tornou completamente chutado pela Catalunha e pela Espanha como um todo. O bairro ficou bem mais perigoso que o normal, principalmente pela pobreza e pela quantidade de imigrantes no lugar, mas agora ainda não é hora de falar sobre isso. Yamal, pela falta de amigos e pelo grau de risco de ser um descendente africano na Espanha, precisou improvisar, e foi aí que ele aprendeu como poderia fazer para treinar. Na falta de pessoas, o Yamal chegou a treinar com cachorros que corriam atrás da bola, e esse foi um dos segredos que ele mesmo já contou um tempo atrás. Se você consegue driblar um cachorro, consegue fazer isso com qualquer pessoa do mundo. Por isso que tem ali uns treinos do Messi com aquele cachorro gigante dele dando umas altinhas assim no cachorro gigante dele. Será que foi o Messi que passou essa instrução aí pro menino Lamine? 4 aos 6 anos, Yamal começou a treinar na escolinha de base, jogando na formação de 7 jogadores de uma vez, e isso obviamente deu certo. Mas o que pouca gente sabe é que, nesse começo, ele era um falso 9, e não um jogador de ponta, como joga hoje em dia. O resultado foi o mesmo, ele metia gols a rodo com a perna canhota, e em todas as oportunidades que tinha, se destacava fazendo hat-tricks e dando várias assistências. Num jogo disputado aos 6 anos de idade, o Yamal se destacou completamente, e foi aí que os olheiros da La Masia, a maior base de jovens do planeta, encontrou a nova promessa. Sem pensar 2 vezes, eles jogaram um contrato na mesa do garoto e dos seus pais, que assinaram no mesmo momento. Yamal virou jogador da base do Barcelona, mas o primeiro desafio dele era justamente mudar sua posição de jogo. Lamine acabou sendo da centroavância para testar jogar como ponta, e foi nessa atacada de sorte que o Barcelona realmente descobriu o potencial do jogador. Quem assiste os jogos do Barça percebe nitidamente que, apesar dos dribles, da velocidade, dos chutes e do posicionamento, a maior característica do Yamal anda bem longe disso. A coisa que ele mais sabe fazer é ter consciência de campo, e mesmo que ele não faça o gol ou dê a assistência, a criatividade dele e a tomada de decisão são ridículas de absurdas para a pouca idade que ele tem. E isso já acontecia mesmo quando ele era bem novo e estava na mira dos olheiros. Depois de chegar na base do Barcelona, Yamal passou um tempo treinando no Juvenil B, e foi aí que a famosa pandemia começou.
começou. Os jogos e os treinamentos pararam e tudo o que ele poderia fazer era continuar com a estratégia de treinar com seus cachorros em casa. Como não poderia haver contato humano por um tempo que eles ainda desconheciam, Yamal passava a maior parte do tempo treinando e vendo vídeos dos seus ídolos, Neymar e Messi, na maior parte do tempo. Felizmente, a pandemia acabou e ele pode voltar a jogar, mas muito tempo de treinamento tinha sido jogado fora e o desenvolvimento do futuro atleta não parecia mais o mesmo. Acontece que Yamal voltou ainda mais forte e logo subiu para o Juvenil A, o que durou ainda menos tempo porque o herói tinha acabado de chegar no clube. Depois de perder o maior ídolo da história do clube, vindo da pandemia que destruiu a venda de camisas, ingressos e praticamente qualquer outra renda do clube, o Barcelona percebeu que estava financeiramente quebrado. Eram salários altos, jogadores com muita idade e problemas até mesmo para trazer novos nomes, por mais baratos que fossem na época. Até isso, até hoje isso daí vem refletindo no Barça, né, rapaziada? Acho que sem dúvidas o clube que mais sofreu na parte econômica e no futebol foi o Barcelona. Eu acredito que não teve outro clube no mundo que passou tanto aperto que nem o Barcelona. E ainda depois teve a parada ali da reforma do Camp Nou. É uma receita muito forte que o clube também perde. A gente vê até hoje, mano. O Barcelona não consegue contratar porque não consegue inscrever jogadores. Eu nunca imaginei uma parada dessa. Enquanto eles tentavam trazer novos nomes, alguns preferiam sempre inverter o papel e acabar indo para o Real Madrid. Endrick e Güler, dois jogadores bem novos, foram nomes que estavam na mira do Barcelona, mas optaram por ir para o Real Madrid pelo momento do clube e pelo salário mais alto, justamente pela queda do clube catalão. Barcelona passou por momentos complexos. Técnicos afundaram o time e, como não existia dinheiro algum, a solução mais simples foi subir alguns jogadores da base para o elenco principal, e foi assim que o Barcelona começou a levar nomes novos ao topo do futebol. Pedri, Gavi e Ansu Fati balançaram o mundo do esporte como novas promessas, e os três tiveram muitos holofotes logo de cara. Com a chegada do Xavi, uma lenda do clube que virou técnico há pouco tempo, as coisas melhoraram muito para o clube. Mesmo não tendo sido o melhor técnico possível, o Xavi fez uma das coisas mais importantes da história do clube, que inclusive não vai ser lembrada pelo resto da história. Ele levou um clube falido e desorganizado ao topo do futebol novamente. Logo no começo do seu comando, Xavi deu muitas oportunidades para os jogadores da base, principalmente porque foi isso que aconteceu com ele e com seu amigo de meio campo, Iniesta. Como os dois subiram da base, ele decidiu dar a mesma oportunidade para os novos talentos, e foi assim que Pedri e Gavi chegaram ao nível de hoje em dia. Ansu Fati. Nossa, nessa época aí, esse uniforme aqui eu lembro. Era um Barcelona que tinha Luke de Jong no comando de ataque, tinha Memphis Depay. Caralho, era um Barcelona bem aleatório. Tinha o Aubameyang, que jogou muito com o Barça. É aquilo, desses moleques aqui da base, os dois que mais deram certo, é lógico, é Pedri e o Gavi ali com um hype um pouquinho menor. Mas o hype também que tinha o Ansu Fati nesse começo, quando ele subiu, meu irmão, era maior, ouso dizer, até do que o do Lamine hoje em dia. Fati não teve muita sorte, foram muitas lesões e pouco desempenho nas chances que ele tinha. Por isso, e pela pressão absurda de ser o novo Messi, a carreira do Ansu Fati foi praticamente jogada de escanteio e ele foi esquecido rapidamente pelos fãs. E sim, isso é importante. O Barcelona voltou a se estabilizar um pouco. Vale destacar também que ele teve umas lesões sérias aí. E parece que a parte física desde então dele não foi a mesma coisa. Contrataram outros jogadores novos que ajudaram bastante. Até nomes de peso, como Lewandowski, chegaram no clube por causa de uma nova parceria milionária que salvou o clube. Depois de mudar o nome do estádio e estampar a logo na sua camisa, já tinha passado um ano desde a chegada de Xavi, então era hora de começar a subir jogadores novos da La Masia. E foi exatamente isso que o Xavi fez com Lamine Yamal. Logo no primeiro jogo, gol. No segundo, participações importantes que mudaram o nível da partida. Em apenas 2 jogos oficiais, Yamal já havia mudado completamente o patamar do clube, que há um ano estava completamente quebrado e sem dinheiro, nem mesmo com as vendas de camisas. Logo que começou a sua carreira, Yamal começou a passar pelo mesmo que Ansu Fati, e por isso aquele assunto era tão importante. O jogador espanhol começou a ser diretamente comparado ao Messi, e essa pressão poderia facilmente acabar com a sua carreira. Além de a gente vê, já faz tempo uma parada dessa de comparações, né? E olha aquele que subiu com 15 anos. Você subir com 15 anos pra um Barcelona e ser constantemente comparado com o Messi, caraca, que pressão, né, mano? Justamente, colocaram o Rafinha, que era uma das maiores contratações do Barça, no banco. O Yamal começou a mostrar que ele não sentia a pressão desse apelido, ou até mesmo do jogo. Por sorte, Gavi e Pedri já tinham mais experiência e ele meio que não subiu sozinho. Fermín Lopes, Marc Guiu e Cubarsí chegaram praticamente juntos no time, então o Barcelona estava praticamente remodelando com as joias que
eles mesmos lapidaram. Depois de ganhar a Liga Espanhola pela primeira vez, o Xavi lembrou que o Yamal ainda era um garoto, até mesmo porque ele não pode comemorar a vitória deles por ter que acordar cedo e ir para a escola no outro dia de manhã. Agora, Yamal era um nome importante do time, mas ainda tinha mais um desafio na carreira. Ao ser convocado pela Espanha, o Yamal fez uma coisa muito absurda. A primeira, jogar contra a seleção brasileira e enfrentar uma das outras jovens promessas do mundo. Esse jogo aqui foi insano. Aqui ele conheceu o poder do Endrick, tá? Aqui ele conheceu o poder do Endrick. Ouso dizer que o Yamal ele tem sorte porque o Endrick não tem ritmo de jogo. Porque tá maluco. Aqui o Endrick entrou e colocou o jogo no bolso, meteu um golaço. Pela primeira vez. Endrick e Yamal, os maiores nomes por trás do futuro do futebol e aqueles que vão se enfrentar em vários clássicos na Espanha, se enfrentaram no amistoso e os dois se destacaram. Endrick empatou o jogo no final da partida e Yamal colocou cada detalhe do jogo no bolso e sem esforço nenhum. Cara, o que o Yamal jogou nessa partida foi surreal, rapaziada. Ninguém conseguia parar ele. Aqui ele tinha o quê? 16? Acredito que não tinha nem 17. Puta que pariu, mano. A partida que ele fez contra o Brasil foi absurda. Mesmo enfrentando jogadores com mais experiência. Depois disso, Yamal foi ovacionado em pleno Bernabéu, o estádio do seu maior rival. Pra te dar uma ideia, o único jogador antes dele a fazer isso não foi nem mesmo Messi, mas sim outra lenda do Barcelona, Ronaldinho Gaúcho. Depois de sair com o troféu mas ali ele tava com a camisa da Espanha, né? Não tava com a camisa do Barça. De melhor jogador da partida, eles se prepararam para a Eurocopa e o Yamal viajou junto com a sua equipe para conhecer o seu novo melhor amigo. Nico Williams e Lamine viraram muito amigos e isso é bem autoexplicativo. Os dois têm descendência de outros lugares e seus parentes eram imigrantes que precisaram ir para a Espanha atrás de uma oportunidade. A dupla fez o que todos esperavam, colocando a Eurocopa debaixo do braço, mas não pararam por aí. Além de gols e assistências, os dois foram os melhores jogadores da competição para muita gente. Não é à toa que Yamal ganhou o troféu de melhor jogador jovem da Euro, mesmo tendo praticamente 16 anos de idade no começo da competição e terminando ela com 17 anos. O jogador era tão bom que a Espanha infringiu uma lei alemã para deixar ele em campo. Essa lei não permitia que menores de idade trabalhassem acima das 10 horas da noite, e mesmo tendo saído da partida antes do tempo, o Yamal quebrou essas regras e a Espanha quase foi penalizada por isso. Depois de ganhar a competição e finalmente terminar a escola, o Yamal voltou para o Barcelona, mas dessa vez o ponto-chave para o futuro da sua carreira estava prestes a acontecer. Lamine Yamal, coma o seu presunto, foi uma das frases que mais ecoaram pelas ruas da Espanha depois do título. Assim que a Eurocopa se encerrou, muitos dos torcedores espanhóis não comemoraram torcendo pelo Yamal e agradecendo ele pela vitória complicada, mas sim tendo preconceitos com ele por alguns motivos. Ter 3 bandeiras em sua chuteira magoou os torcedores espanhóis, mas ele não parou de usar nenhuma delas em nenhum momento, só deu mais prioridade para as bandeiras que representavam o país das origens dos seus pais, Marrocos e Nova Guiné. Depois disso, Yamal fez a comemoração dos números 304 vestindo a camisa espanhola e isso também irritou alguns torcedores. A comemoração do Yamal, assim como as bandeiras que ficaram registradas desde que ele subiu para o profissional, é bem simples, são os 3 últimos números do código 08304. Esse é o código postal de onde o Yamal cresceu, justamente do bairro Rocafonda, que sofre preconceitos diretos de grande parte dos espanhóis pela quantidade de pessoas imigrantes do lugar. Yamal se orgulha de usar esse número, tanto que foi a frase principal do seu discurso ao ganhar o prêmio de melhor jogador jovem da temporada. Hoje em dia, o bairro anda melhorando cada vez mais e as crianças que amam futebol veem o fenômeno que tem conquistado o mundo como uma nova inspiração para todo lugar. A parte cara, o pessoal querendo ou não, ele vai ser a referência da Espanha aí por um longo tempo. Quem falava vai ter que morder a língua porque ainda vai comemorar muito o gol dele com a camisa da Espanha. Da família do seu pai era de Marrocos e lá a religião predominante não permite que as pessoas comam carne de porco de maneira alguma. Por saber disso, algumas ruas da Espanha fizeram cantos como esse sobre o Yamal comer a carne de porco na tentativa de atacar o jogador pelo mesmo assunto que fez seu bairro ser perigoso e excluído da mídia e dos ricos. Para piorar ainda mais a situação, seu pai acabou se envolvendo em uma briga pouco tempo depois naquele mesmo bairro chamado Rocafonda. Depois de ser esfaqueado, seu pai ficou em estado grave, mas ficou furioso com os torcedores espanhóis que não conseguiam agradecer seu filho pela vitória. Então, mesmo antes de se curar totalmente, ele saiu do hospital às pressas e foi embora para sua casa. Isso tudo, além de servir como combustível para o Yamal, foi uma inspiração para ele entender que está fazendo um bom trabalho, e então as coisas no Barcelona mudaram totalmente. O Xavi e a diretoria do Barcelona
Barça brigaram e ele acabou sendo chutado para fora do clube. Com isso, a chegada de um novo técnico iria acontecer de qualquer jeito, e não é à toa que o Barcelona tinha voltado ao topo, porque eles contrataram um dos melhores que tinham no mercado. A chegada de Hansi Flick, além de potencializar jogadores com quem ele já tinha trabalhado no passado, como Lewandowski, fez outros talentos surgirem. Yamal e Rafinha viraram dois dos melhores jogadores do planeta, e não é à toa que o Barcelona vem ganhando a maioria das partidas com mais de 3 gols de vantagem. Quando o Rodri ganhou a bola de ouro, uma grande parte do seu discurso foi voltada para ninguém menos que Lamine. Segundo Rodri, ele é um dos futuros jogadores que devem ganhar esse prêmio, e não existe alguém que discorde disso. Além de já ter números melhores que os de Messi e ter títulos mais importantes na mesma idade, o Yamal tem o potencial para ser o maior vencedor do prêmio de todos os tempos. Vale a pena. Se a gente for ver se ele já ganha um agora com 17 para 18, mano, é muito tempo de carreira, cara, é muito tempo jogando no Barcelona. É surreal, cara, o que esse moleque pode fazer na história do futebol. Apesar que daqui pra frente o vídeo vai ficar bem mais hipotético, porque nós vamos prever a carreira do jogador, então eu te convido para voltar daqui a 5 anos para ver o quanto acertamos nesse vídeo. Yamal já evoluiu absurdamente desde que o Flick chegou no comando do Barcelona, e além de formar um trio perfeito com Rafinha e Leva, o Yamal tem a projeção de ser ainda maior do que os gigantes do futebol. Aos 17 anos de idade, ele já está cotado para estar entre os 8 favoritos da bola de ouro, e se as previsões de evolução dele continuarem assim, o Yamal provavelmente vai ter pelo menos 3 bolas de ouro aos 23 anos de idade, o que superaria os números insuperáveis do Messi. Como ele joga na Espanha... Caraca, irmão! Tipo, esse vídeo já tem um tempinho, rapaziada. Ali ele era cotado entre os 8. Ao final da temporada agora a gente já vê que ele é um dos nomes cotados a ganhar a bola, ligado? Mano, é que a bola de ouro, ela depende muito do sucesso individual e também coletivo. Afinal, o futebol é isso. Se o Barcelona consegue ganhar aí umas 2 Champions... Mano, é inegável que o Lamine ele vai estar entre os principais destaques da equipe. Então, mano, depende muito também de como o Barcelona ele vai se sair nesse período também, né? Não adianta nada ele jogar um absurdo e o Barcelona não conseguir cravar as Champions, né? Que tem se tornado uma potência, dá pra prever que o Yamal vai ganhar vários outros títulos com a sua seleção, o que também faria ele ganhar mais prêmios que o Messi levou tempo pra acumular. Aos 19 anos, Yamal vai jogar a Copa do Mundo de 2026, e se conseguir ganhar ela, vai estar na mesma prateleira do Mbappé, e rumo à mesma prateleira de nomes gigantes como o do Fenômeno, por exemplo, que ganhou a Copa com mais ou menos essa mesma idade. No Brasil, uma das maiores dificuldades... Só que o Fenômeno era reserva em 94, Mbappé e talvez se o Lamine ganha, já são protagonistas da seleção. E não é loucura, tá? A gente pensar em Espanha campeão da próxima Copa do Mundo ano que vem, páreo forte, cara, forte candidata. Quer dizer que os jogadores só vão pra Europa quando estão mais velhos, e por enquanto só existem poucos casos, como Vini, Endrick e Estevão, que têm a oportunidade de chegar bem antes do esperado na elite do futebol. Pelo seu primeiro time ser justamente o Barcelona, pelo seu valor de mercado que já chegou nos 150 milhões e por ele já ser titular na Espanha, a tendência é que o Yamal consiga ter números maiores do que quase todos os jogadores. Como o corpo do Yamal é bem treinado e ele segue aumentando de tamanho ano após ano, o Yamal tem pouquíssimas lesões, mesmo sendo tão novo e jogando por tanto tempo. Isso é ótimo, porque a tendência é seu corpo ficar ainda maior e mais resistente com o tempo. A mentalidade dele também é outro ponto assustador. Depois de ganhar do Real Madrid em pleno Bernabéu, o Yamal fez a comemoração do Cristiano Ronaldo na cara da torcida, e isso tudo após sofrer gritos preconceituosos. Quando a partida acabou, ele... Cara, ele tem muita personalidade, cara. Esse moleque é uma pica, cara. Uma entrevista dizendo que não se importa com o que dizem. Além dele estar acostumado com isso e significar que ele está fazendo um bom trabalho, Yamal disse que, no final das contas, sou eu quem está em campo e sou eu quem marca o gol. Como o Barcelona está em crescente, dá para começar a sonhar com títulos para o futuro. Sem Guardiola no City, sem o Real em boa fase e ganhando de um Bayern de Munique com 4 gols, o Barcelona vai se tornando uma potência novamente, e se as coisas continuarem assim, ele poderia superar todos os jogadores da história. É óbvio que isso seria uma projeção perfeita, então colocando os pés no chão, o Yamal deve encerrar sua carreira com pelo menos umas 5 bolas de ouro, mais de 500 gols e pelo menos 400 assistências. O monstro! É meio loucura a gente tentar prever o futuro, né, rapaziada? Se a gente for levar até em consideração, nessa idade do Lamine Yamal com 17 anos, você falar que ele se machucou um pouco, que ele tem um físico invejável, pô, lembra vocês, rapaziada, o Santos, o Neymar no Santos, lá no comecinho, uma das frases que caracterizava aquele momento do Neymar, cara, ele consegue jogar todas, ele não machuca, é uma constância absurda, é uma regularidade surreal. A gente vê agora o Neymar, é que o Neymar ele fez
muita merda na carreira dele, em tratamento de lesão, nunca se cuidou, como muita gente fala, mas nessa idade, ele tinha esses mesmos argumentos ao lado dele. Pô, vai fazer não sei quantos gols, vai ter não sei quantas assistências. É difícil cravar uma parada dessa, mas em perspectivas do que a gente vê o Lamine jogando hoje, mano, não dá pra falar que isso daqui é surreal, tá ligado? Os títulos, tudo isso não depende dele, mas ele provavelmente chegará aos mesmos números do Messi. Se a boa fase do Barcelona continuar, se o Flick continuar no comando por um tempo e, obviamente, se você comentar aqui embaixo o que achou do vídeo. Aproveitar para me seguir para ver mais conteúdos assim e, obviamente, deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Caralho, que videozaço, hein, rapaziada? Outset Sports vai estar aqui na descrição. Insano, rapaziada. Não sei se ele chega nesse nível aí de Messi, porque, pô, que acaba normalizando, mas Messi é Messi, rapaziada. Messi é o cara que a gente coloca no topo aí da lista de melhores jogadores do mundo, talvez só abaixo aí de Pelé, tá ligado? Complicado, mas ele tem potencial pra ser um absurdo de jogador. Se não tiver lesão, se tiver sucesso individual, vale a gente sempre destacar, mano. O Messi foi insano, mas ele tava num contexto de um Barcelona muito absurdo. E ganhou Champions ali com Guardiola, amassava geral. Então o Messi, ele tinha o seu protagonismo individual, mas a parte coletiva dele também era brutal. Vamos ver se o sucesso coletivo do Barcelona também vai ajudar o Yamal a proporcionar a ele todas essas paradas que o Barcelona lá de 2010, 2011, 2009, 12, 15... sabe, proporcionou também pro Messi. Queria que vocês deixassem aqui nos comentários, rapaziada, todas essas paradas, o que vocês acharam aqui do vídeo que a gente reagiu sobre essa parada aí, o PSG se interessando em Lamine Yamal, completamente absurdo, né? E também a declaração ali de Jorge Mendes, o empresário de Lamine Yamal, já cravando a bola de ouro pra ele. Será que ele já sabe de alguma coisa? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assim que der vou estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal e vai me ajudar demais, rapaziada. Valeu e até o próximo vídeo.